O arco é este. Como veem, tem ainda um traçado gótico. E a história que está por detrás dele é uma história de ódio e maldição. Como sabem, o infante Dom Pedro Regente morreu na Batalha de Alfarrobeira e os inimigos não permitiram que lhe dessem sepultura cristã. Deixaram-no de borco a apodrecer na lama à espera de que os cães o comessem. 3 dias depois foram os pobres homens que o puseram numa escada de pedreiro e o levaram ali, assim, de qualquer maneira, para uma cova na igreja da Alverca. A filha do infante Dom Pedro era a jovem rainha Dona Isabel, casada com o jovem Dom Afonso V. E é então que ela trava a sua batalha. O pai tinha um túmulo destinado. Na batalha, na capela do fundador, vocês estão a ver, à volta dos fundadores da dinastia, um túmulo para cada infante. Lá está, aquele é o lugar destinado a Dom Pedro. E a filha dizia: pois se el rei lhe marcou o lugar, está ali, porque o não levam para lá. Mas foram precisos anos de luta. Ela recorreu a tudo, recorreu até ao Papa, aos príncipes estrangeiros, à piedade universal. E fez uma jura: se eu conseguir levar o meu pai para o túmulo ao qual ele tem direito, eu hei de fazer uma linda igreja, uma igreja a São João Evangelista. Isto liga-se, São João Evangelista era a ordem dos frades loios e o infante Dom Pedro tinha sido o grande protetor dos loios. A princesa, a rainha, conseguiu, em 1454, finalmente fez-se a solene transladação, mas os inimigos não lhe perdoaram. Meses depois, ela morreu subitamente. Os cronistas, claro, um diz, só Deus sabe a verdade, mas o assenheiro diz claramente, foi veneno que os inimigos lhe deram. Mas ela deixou pedido: se eu morrer, façam o tal mosteiro ao que eu prometi à memória do meu pai. O que têm diante de vós é exatamente a porta desse mosteiro. Foi feito pelo rei Dom Afonso V. Dom Afonso V tinha pouquíssimo dinheiro, andava sempre metido lá com as guerras, dava tudo a quem o pedia. Dava tanto que o filho, Dom João II, quando sucedeu no trono, disse: eu sou rei. Rei de quê? Eu sou rei das estradas e caminhos, porque o meu pai já deu tudo quanto havia para dar. Por isso, a igreja que o Dom Afonso V pôde fazer em cumprimento do voto da mulher era uma igreja relativamente pequena. Vocês por aqui fazem uma ideia. O pórtico estava ao meio, reparem, a poucos metros fica o cunhal, há só um cunhal hoje de pé, e isto era uma construção modesta. 100 anos depois estava tudo a ameaçar ruína. Passados cerca de 100 anos, um outro frade loio resolveu transformar o pequeno convento de Dom Afonso V numa soberba construção. Meteu as mãos à obra e construiu um claustro magnífico, que ainda hoje é um dos mais nobres espaços de Lisboa. Construiu uma escadaria de mármore branco e róseo que levava até à sala nobre. Foi durante essas obras que o arco foi quebrado e metido na grossura da parede. O nome desse frade
era Frei António da Conceição. Devia ser um homem com grandes qualidades. Ele era de Pombal, de famílias remediadas, estudou em Coimbra, depois de tirar o bacharelato, esteve ali uns anos, mas conseguiu entrar no convento dos Loios, em Évora. Ora, em Évora é que estava o rei, estava a rainha, estavam os infantes. E ele era um homem de fala doce, maneiras insinuantes. Até se dizia que tinha um estranho dom. Era capaz de prever o futuro. Bom, não tardava nada, era ele quem confessava a rainha, quem aconselhava ao rei. Era um homem que estava realmente no coração de todos. E é evidente, como calculam, isso dava-lhe um enorme poder. No verão do ano de 1578, o rei Dom Sebastião subiu toda esta escadaria e veio aqui pedir as bênçãos a Frei António, mas acho que o Frei António aí não lhe disse bem o futuro, porque se tivesse dito, o rei não tinha partido. A verdade é que ele era considerado um santo pela população de Lisboa. Dizia-se até que fez um milagre. Quando começou a construir isto tudo, ele só tinha de seu 700 réis. Bem, para vocês saberem o que é 700 réis, um soldado raso vencia por mês 800 réis de soldo. 700 réis não chegava a 2 cruzados. Pois bem, arranjou dinheiro para esta construção extraordinária. Ele não chegou a acabá-la. Se virem a fachada, é extremamente pobre, porque ele morreu em 1602, antes do convento estar pronto. Frei António morreu em cheiros de santidade. Havia verdadeiras peregrinações aqui a Chabregas. Depois a Igreja veio a beatificá-lo, mas já antes disso o povo lhe chamava o Beato António. Ainda hoje, este bairro de Chabregas se chama o Beato. É daí que vem, do Beato António. Depois do Beato morrer, quem tomou a peito continuar as obras foi uma filha dos condes de Linhares, Dona Joana, que quis fazer aqui o panteão da família, e fez. Desde então, este lugar foi uma espécie de mausoléu da Lisboa ilustre. Este chão era disputado a peso de ouro. As grandes famílias queriam pôr aqui os seus mortos. Olhem, foi aqui que depois do terremoto foi recolhido o túmulo daquela infanta Dona Catarina, filha do rei Dom Duarte, de que lhes falei em Alpedrinha, a Dona Catarina, aluna do cardeal da Alpedrinha. E isso durou até à Revolução Liberal. Claro, nessa altura acabaram os conventos, isto foi tudo... Não foi vendido, porque o que aconteceu foi que instalaram aqui um hospital militar. Foi neste lugar que se curaram ou morreram os últimos feridos da guerra entre os liberais e os absolutistas. Depois um grande incêndio destruiu todo o edifício, ficaram praticamente as paredes. Ainda pensaram em pôr aqui um museu para recolher as esculturas, os túmulos, as lápides dessa Lisboa que estava a ser destruída rapidamente, mas não sei porquê, o projeto não se realizou e acabou por se instalar aqui uma fábrica.
Uma fábrica de um homem de grande visão, um homem que fez aqui uma fábrica modular, uma fábrica a vapor. Imaginem, quando em todo o país a farinha se moía com moinhos de vento ou rodas de azenhas, ele fazia a moagem a vapor e fez a principal moagem portuguesa, que aliás chegou até aos nossos dias. No centro da Capela Mor está hoje um forno apagado, mas a toda a volta as lápides do Panteão contam histórias impressionantes. Lope de Vega escreve numa das suas peças: para que uma mulher passe à história, é preciso haver um grande poeta que a cante. Que o digam a Laura do Petrarca, a Beatrice do Dante ou a Violante del Camões. Pois estamos perante o túmulo da Violante del Camões. Violante del Camões, digo eu, porque ela era Violante de Andrade, condessa de Linhares. E este túmulo diz que está aqui no mesmo túmulo que seu marido o conde. Não é verdade? E também essa é uma história macabra. A filha recolheu aqui os despojos da mãe, depois quis pôr os do pai, que tinha morrido muito antes, mas quando os foi buscar, viu-se que o corpo estava incorrupto e não cabia aqui no pequeno cacifo que lhe tinham destinado. Aí a filha Dona Joana julgou compreender que era um aviso. O pai, que há tantos anos vivia separado da mãe, não se queria juntar a ela nem depois da morte. Então, aqui no centro da Capela Mor, fez-lhe abrir uma sepultura e foi lá que o depositou. É onde agora está o forno. A segunda lápide contém mais um drama emparedado. O que se pode ler aqui, como veem, é Sepultura de Dom António de. O que se não lê, mas eu sei o que lá está, é isto. Dom António de Noronha, primeiro conde de Linhares, filho de Dom Pedro, primeiro marquês de Vila Real, e de Dona Brites, filha do segundo Duque de Bragança. E aí é que está o drama. Este primeiro marquês de Vila Real, casado com a filha do segundo Duque de Bragança, serviu de juiz no julgamento iníquo que condenou à morte o terceiro Duque. O terceiro Duque, que, portanto, era irmão da Dona Brites, era cunhado dele. Foi por isso que ele, que era só conde, foi feito marquês por El Rei. O terceiro conde, diz esta pedra, foi casado com Dona Filipa de Sá, filha de Mãe de Sá. Este Mãe de Sá, irmão do poeta Francisco Sá de Miranda, é nem mais nem menos que o grande governador do Brasil, o homem que recuperou a região da Guanabara aos franceses. Ele, de certo modo, pode-se considerar o fundador do Rio de Janeiro. Tinha lá uma grande fortuna e ele quem fundou engenhos de açúcar. Toda essa enorme fortuna ficou para a filha, para a Filipa, que era a única herdeira. Como não tiveram filhos,
a Filipa e este conde tiveram filhos e a dona Filipa de Sá entendeu que devia deixar tudo à companhia de Jesus, como realmente deixou. Com essa imensa fortuna, fez-se em Lisboa o Colégio dos Jesuítas, que hoje é o Hospital de São José. Os lisboetas raramente olham para as soberbas estátuas que estão diante da fachada do Hospital de São José. São estátuas mandadas fazer em Itália por esta dona Filipa de Sá. E é por isso que todos os documentos relativos à família dos Noronhas, aos condes de Linhares, a esta fortuna, tudo isso está hoje na Torre do Tombo, numa coleção chamada Armário dos Jesuítas. É uma coleção cheia de interesse para o nascimento do Brasil. Eu encontrei lá, a certa altura, um documento delicioso que diz isto: o Rio de Janeiro está uma cidade enorme, enorme, está a crescer, não tarda que seja do tamanho de Évora. Noutras pedras, esta Dona Joana fala-nos dela própria, fala-nos nas irmãs que eram freiras na Anunciada, mas nenhuma memória é tão emocionante como esta. É a sepultura de um irmão, do irmão António. Diz que não deu aqui sepultura aos outros irmãos porque 2 deles morreram em África com el rei Dom Sebastião e outros 2 morreram nas partes da Índia e 2 são religiosos da Ordem de Santo Agostinho. Isto é o epitáfio de uma geração. 2 mortos em Alcácer Quibir, 2 perdidos nas lonjuras do Oriente e 2 frades aqui no convento de Santo Agostinho. O que aqui está enterrado é Dom António. Era o irmão mais velho. É aquele Dom António a quem o poeta Luís de Camões dedica numerosos versos. Camões estava na Índia quando recebeu a notícia da morte deste seu amigo. Como aqui diz, mataram-no os mouros em Ceuta a 29 de abril de 1553 anos, sendo ele de 17 de idade. Tinha 17 anos de idade quando caiu numa cilada com outros cavaleiros portugueses e foi morto. O cadáver apareceu degolado e foi enterrado na Sé de Ceuta. A irmã, muitos anos mais tarde, pôde trasladá-lo para aqui. Camões impressionou-se muito quando recebeu essa notícia, já estava na Índia, e fez um poema em que pede que alguém vá ao sítio onde o rapaz morreu, onde o corpo ficou, e deixe lá uma memória que o torne lembrado para sempre. E ele até dá a minuta que essa memória deve ter. Dizia uma memória que diga assim: memória sou que grito para dar testemunho em toda a parte do mais formoso espírito que roubaram do mundo amor e Marte. Esta referência a amor e Marte vem disto. É que o jovem António, com os seus 17 anos, tinha uma namoradinha em Lisboa. E o pai, o orgulhoso Dom Francisco, o senhor conde, disse: não, eu prefiro ver o rapaz morto a vê-lo casado com essa rapariga. E um escudeiro lá de casa, o Francisco de Moraes, que é célebre, porque, como sabem, escreveu o Palmeirinho de Inglaterra, disse-lhe: senhor conde, se o quer ver morto não é muito difícil, olhe, mande-o para Ceuta. É o que lhes costuma acontecer. E assim foi. Ele pouco tempo esteve em Ceuta. Passadas poucas semanas, caiu na tal cilada em que perdeu a vida. Agora, a mim, confesso que me impressiona, não sei se devo dizer isto, se não, mas impressiona-me. Camões queria uma pedra em Ceuta que recordasse para sempre o trágico destino do seu jovem amigo. Ele, nessa altura, não sabia que a Joana ia fazer a pedra e pô-la aqui a recordar isso mesmo.